A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro e é um prazer estar aqui com você para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Este vídeo nós vamos estar comentando a lição de número 3, que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. Lembrando que nós estamos comentando as lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2022, que o tema do trimestre é os valores do reino de Deus. E qual que é o objetivo desta lição? Primeiro, nós precisamos entender e mostrar que Jesus cumpriu a lei. Comparar aí a letra da lei com a verdade do Espírito e também conceituar a justiça do reino de Deus. Também nessa aula nós vamos ver qual é a relação entre Jesus e a lei e o que Jesus deseja que seus discípulos, que eu e você aprendam acerca dessa relação. Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar a relação de Jesus com a lei. Apenas nos mostra que a nossa justiça é elevada. Logo, o objetivo de estudar esta relação de Jesus com a lei é o de trazer aos cristãos um compromisso profundo com a justiça de Deus. Mas antes, queridos, de nós prosseguirmos, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Porque toda semana estaremos postando vídeo para abençoar a sua vida, para abençoar o seu ministério, tá bom? Vídeos com muito carinho que nós preparamos para você. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não curtiu este vídeo, curte esse vídeo, dá um joinha, tá? Compartilha também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá? Deus abençoe. Texto áureo. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, verso de número 20. Diz assim, ó: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso de número 20. Lembrando que nós estamos estudando os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus nesse segundo trimestre de 2022. Jesus cumpriu toda a lei. Mateus capítulo 5, verso de número 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Olha, quando os judeus eles usavam o termo lei em 4 ocasiões ou acepções diferentes. Primeiro, ele usava o termo lei nos mandamentos, Pentateuco, a lei e os profetas, e também a lei oral ou a tradição dos anciãos. Mas que lei é esta? Era a lei que Deus deu para o povo judeu. Nós sabemos muito bem, o povo judeu foi escravo no Egito por 430 anos. Deus os libertou da escravidão usando a vida de Moisés. Quando eles saíram do Egito, formavam aí uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, o qual eles começaram a andar no deserto rumo à terra prometida, rumo a Canaã, a terra que Deus tinha prometido a eles. E o propósito de Deus com Israel era estabelecer uma nação na terra que andasse segundo os seus princípios. Por isso, Deus chamou a Moisés ao monte e ditou para ele a sua lei para o povo judeu. Ela foi resumida nos 10 mandamentos, que envolvia todos os detalhes aí da vida dos judeus. O ponto 1 aí: quando nosso Senhor começou a ensinar seu propósito, nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar
o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revelam exatamente isso. Os judeus, eles estavam muito preocupados com a suposta atitude de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Os oponentes de Jesus o criticavam por não guardar as minúcias das observâncias tradicionais da lei judaica. Talvez porque Jesus curou no sábado. Olha lá, Marcos capítulo de número 3, o verso de número 1 ao 6, diz assim, ó: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando-o se curaria no sábado, para acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Eles podem ter pensado que Jesus pretendia destruir a lei ou os profetas. É óbvio que a lei que Jesus quebrou, como curar em dia de sábado, não foi a lei de Deus, mas a tradição dos escribas, que distorceu e desfigurou a lei de Deus. A lei, como verdade de Deus, não contém erro nem pode falhar. Mateus capítulo 5, 18, Jesus mesmo vai dizer que o céu e a terra passarão, mas os detalhes da lei se cumprirão à risca. Olha lá, no ponto 2, para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus capítulo 26, versos 59 até o 61. Olha, eles esperavam que Jesus ensinasse algo totalmente desvinculado da lei e dos profetas, que eram supostamente a base do ensino dos fariseus. Mas em vez disso, em vez de ensinar algo revolucionário em termos de conteúdo, ele disse: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Com isso, Jesus começou a mostrar que seu ensino não se opunha à lei e aos profetas, mas à religião hipócrita praticada em Jerusalém pelos fariseus, e que por fim dominavam e influenciavam a maneira como o povo praticava a sua religião. Jesus os chamou de hipócritas, sepulcro caiados, porque eles praticavam um tipo de religião externa e não fundamentada na verdade, mas na distorção dela. O verbo cumprir, Mateus capítulo 5, 17, do grego prero, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Diferente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Jesus cumpriu todos os mandamentos e recebeu em si todo o juízo da lei. Todo o castigo que devia ser nosso pelo não cumprimento da lei veio sobre ele na cruz. E todas as ordenanças apontavam para ele. Todas as ordenanças eram um caminho para Deus, um sacrifício. O templo, o sacerdote,
todas elas eram símbolos, sombras, figuras da realidade que viria a se manifestar em Cristo. Hoje, Jesus é o único caminho para Deus. Jesus cumpriu toda a lei nos seus mandamentos, juízos e ordenanças. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? A expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibição escrita que revelam o pecado e levam à condenação. Para termos uma compreensão clara sobre o que seria a letra da lei, nada melhor do que atentar para a citação de Paulo, que diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 6, diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por meio aí do substantivo neutro, letra, que no grego é gramma, fala de carta, qualquer escrito, documento ou registro. No entanto, pela citação feita por Paulo, prontamente entendemos que ele está fazendo um contraste entre a lei que mata e o Espírito que dá vida. Esse contraste aí entre a lei como um sistema de salvação que exigia obediência perfeita, o que se provou ser impossível ao homem cumprir, e ao Evangelho que falava de salvação como um dom mediante a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo entendia a lei como boa, ela exerceu seu papel pedagógico, que era o de levar vidas para Cristo, um papel de guia, pois, como dito antes, no seu aspecto geral, a lei se referia ao Pentateuco e aos profetas. Nas palavras do apóstolo Paulo, porém, a letra que mata não era propriamente a letra que foi dada por Deus, mas sim a interpretação judaica corrompida, imposta pelo judaísmo, que a transformou num sistema totalmente sem vida que escravizava as pessoas. Em sua essência, a letra da lei era a verdadeira palavra de Deus, a qual Jesus obedeceu, dando-lhe grande valor. Todavia, a letra que matava era um sistema criado pelos próprios escribas e fariseus como normas pesadas, requintadas de tantas exigências, usada de modo impróprio, que levaria o homem à morte. Diante aí deste cenário, o profeta Jeremias ensinava por uma nova aliança. Ele tinha consciência de que na antiga aliança Deus havia declarado o que realmente queria do seu povo. Porém, não forneceu um poder ou método do homem de que fosse capaz de cumprir tais exigências. Por outro lado, na nova aliança, Deus iria colocar essa lei dentro do coração de cada um, de modo que eles teriam Deus como o Senhor e se tornaria seu povo. Jeremias capítulo 31, o verso de número 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na nova aliança, o que iria impulsionar e mover o povo a Deus e o seu cumprimento de sua palavra seria a presença gloriosa do Espírito Santo. Isso porque ele faria uma verdadeira transformação. Assim, quando Paulo diz que a letra mata, não estava dizendo que aquilo que o Senhor deu a Moisés era imperfeito, sem valor, e sim que o uso inadequado dela como sistema de regras pesadas exigia
cumprimento pleno pelo homem para se ter a salvação. Era impossível e gerava a morte. Doravante, pela nova aliança, o poder do Espírito capacitaria o homem a viver a vontade do Senhor. Em sua completude, a lei, como foi dada aos filhos de Israel, era composta em 3 partes: moral, judicial e cerimonial. Moral eram as leis em si: não matar, não roubar e por aí vai. Cerimoniais eram as práticas religiosas: o templo, o sacrifício, as ofertas, as festas. E também agora a judicial, a lei judicial envolvia o relacionamento entre os judeus. Se você não cumprisse os mandamentos, havia uma punição estabelecida. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, vida por vida, né? Quem matou tem que morrer. Para todo mandamento que não fosse cumprido, havia um juízo já estabelecido. Vemos que Jesus não se manifestou contra a lei, mas a exaltou grandiosamente. Com isso, entendemos que a lei exigia algo que o homem não poderia cumprir, devido à sua natureza pecaminosa, que o tornava fraco. Entretanto, passa agora a estar em ação o Espírito Santo, que gravaria no coração do homem o querer e vontade do Senhor, levando o mesmo a corresponder com os requisitos do Deus Santo. E aí nós vemos qual que é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Vemos por aí que muitos estão rejeitando o Antigo Testamento, esquecendo-se de que o Antigo e o Novo Testamento se complementam. Jesus esclareceu que o Antigo Testamento testificava sobre a sua pessoa e obra. Lá em João, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ainda há que se dizer que é nas Escrituras antigas que constam os ensinos sobre a criação do mundo, sobre a origem do pecado, a promessa da vinda do Salvador, dentre outros assuntos muito importantes. À luz de Mateus capítulo 5, o verso 17 e o 18, como já explicado, Jesus mostrou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, por isso procurou cumpri-la. Semelhantemente, devemos proceder como nosso divino mestre, jamais pondo em dúvida a autoridade da antiga Escritura, pois durante sua vida, Jesus sempre fez menção a muitas passagens do Antigo Testamento. Ele deixou claro que elas não podem falhar. Por meio dos ensinos de Paulo em relação à lei, entendemos que ela jamais perde sua validade, porque ela é santa. Nós vemos lá em Romanos capítulo 3, o verso de número 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve o seguinte aspecto: a lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento. Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam hoje em vigor. As leis do Antigo Testamento, destinadas diretamente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são obrigatórias. O crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para o perdão e a salvação. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral
para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que por meio da sua obediência à lei expressam a vida de Cristo dentro de si mesmo. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Nós a cumprimos ao andar segundo o Espírito. O Espírito nos ajuda a mortificar as ações pecaminosas do corpo e cumprir a vontade de Deus. A palavra-chave dessa lição é justiça. E justiça, o termo hebraico de justiça, tinha a ver com comportamento, vida e conduta, ou seja, era uma exigência ética e uma dotação graciosa para ser vivenciada. Por isso, na perspectiva bíblica, afirmamos que a palavra justiça tem a ver com a retidão, a integridade e a honestidade, ou seja, tudo o que caracteriza um justo. Por isso, nosso Senhor nos convida a cultivar a virtude da retidão, da integridade, da honestidade para viver a justiça do reino. A questão da justiça é central porque os judeus atribuíam justiça a si mesma devido à grande importância que davam à lei de Moisés. Eles se julgavam modelo de justiça, portadores da justiça de Deus. Jesus então afirmou que para uma pessoa ter parte no reino de Deus, sua justiça deve exceder e muito a justiça dos escribas e fariseu. Isso deve ter chocado muito os ouvintes de Jesus e deve nos chocar-nos também. Mas chocante ainda são as palavras de Jesus concernente à lei de Moisés. Jesus afirmou que não veio para abolir a lei, mas para cumprir, ou seja, fazê-la completa. A obediência à lei era algo válido tanto nos dias de Jesus como hoje é. E cada um de nós é chamado para entender a lei, sua função e como podemos inseri-la em nossa vida. Em relação ao que é pequeno ou grande no reino dos céus, Jesus esclarece que aquele que violar um dos menores mandamentos e ensinar a outros, isto é ainda que seja doutor em teologia, um grande exegeta, hermeneuta, não importa, serão considerados como o menor em seu reino. Aquele, porém, que procurar praticar e ensinar os mandamentos conforme os ensinos, os escritos que Jesus ensinou, será grande em seu reino. Mateus capítulo 5, verso de número 20, porque vós digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus? Eles eram as pessoas mais destacadas da nação judaica. Os escribas eram homens que passavam a vida estudando, ensinando e expondo a lei. Eram as grandes autoridades sobre os assuntos da lei de Deus. Eram homens que constantemente preparavam cópias da lei. A vida deles era gasta inteiramente em torno da lei. Por esse motivo, todos lhe davam grande atenção. Os fariseus eram um grupo de judeus que formularam um código de conduta mais rígido do que a própria lei de Moisés, acrescentando a ela regras e regulamentos relativos à vida e à conduta para o povo. Eles julgavam superiores ao povo comum e faziam muitas coisas só para manter uma aparência de santidade superior ao povo e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de Deus. Muitos caíram no legalismo. Obedecer
todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Em resultado disso, todo o povo pensava que os escribas e os fariseus eram os grandes santos, cheios de virtude. Mas a aparente santidade deles eram apenas vaidade e o objetivo final deles era engrandecer a si mesmo. O que a santidade dele causava nos homens comuns era apenas uma sensação de que ninguém poderia ser santo como ele. Mas Jesus chega e diz que a menos que a justiça das pessoas ultrapassasse e muito a dos escribas e fariseus, sob hipótese nenhuma poderiam entrar no reino do céu. Ao falar isso, o Senhor Jesus não estava confirmando quão santos os fariseus eram e que deveriam ser mais santos do que eles. Pelo contrário, Jesus queria demonstrar quão vazio e oco era o ensino daqueles homens. Porque eles viviam uma santidade baseada em regras e procedimento externo, mas sem se preocupar com a intenção do coração. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista, superior e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Queridos, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.